Olá, 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 como vão vocês? Tudo bem? Meu nome é Dimitri e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Nerd Mundo. E seguinte, é muito comum em várias séries, né, quase todas, especialmente naquelas com uma temática de super-herói como o WandaVision, que ao chegar no final da temporada, ali nos 2, 3 últimos episódios, as coisas começam a ir de mal a pior, e é só uma questão de tempo até que tudo vá para o espaço, né? E é o que aconteceu nesse último episódio de WandaVision, o antepenúltimo episódio dessa primeira temporada, supondo que possivelmente possa ter outras temporadas, até agora não houve nenhuma confirmação nem nada, nenhum plano, nem nada para isso, mas as coisas começam a se revelar mais ainda, né, nesse último episódio. Algumas teorias que muitos fãs estavam fazendo acabaram sendo quebradas, né, foi um banho de água fria nas teorias de muita gente que estavam fazendo planos e teorias a respeito de todos esses episódios de WandaVision, e até mesmo antes da série estrear, e é sobre isso que a gente vai analisar e teorizar a respeito desse novo episódio que teve em WandaVision. Mas, como sempre, né, vou ter que pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Lembrando que toda segunda e toda sexta-feira tem vídeos novos, com a possibilidade de vídeos extras durante a semana ou no final de semana, né? Por isso que você tem que ativar o sininho, especialmente para esses vídeos extras. E é claro também pedindo para que você vai deixando seu like, seu gostei, seu joinha, sua curtida, chame como você quiser, né? Porque assim o YouTube vai entender que você está gostando desse tipo de conteúdo e vai recomendar esse vídeo para outras pessoas, né? E é claro, lembrando também que na descrição desse vídeo tem 3 links de lojas na qual eu trabalho como afiliado, que são a Americanas, a Submarino e a Amazon. E sempre que vocês compram a partir dessas lojas, eu ganho uma comissão e vocês vão estar ajudando tanto a mim quanto, é claro, o canal Nerd Mundo. Então dá uma olhada nesses links, compartilha esses links para todo mundo, se inscreva, curte e ative o sininho. Já fez tudo isso? Então, bora falar sobre WandaVision! O episódio ele já começa com uma grande referência, praticamente uma homenagem ali, a uma das séries mais queridas, populares e aclamadas dos anos 2000, que é The Office, né? Tanto a abertura, que é quase uma paródia da abertura original da série, quanto também o estilo do episódio de falso documentário ali, especialmente com os personagens fazendo meio que uma entrevista ali, quebrando a quarta parede, tanto que o nome do episódio se chama Quebrando a Quarta Parede, né? Mas enfim, essa é a ambientalização do episódio em questão. A Wanda em si, ela tá cansada depois de ter expandido o Rex, expandido a barreira ao redor de Westview, que acho que agora eu acertei o nome, que é Westview, eu acho. Enfim, ela tá cansada e ela só quer um tempo só pra ela. Ela tá cansada da discussão com Visão, de ter aparecido uma sósia do irmão dela, que simplesmente é um estranho qualquer. Mas ela começa a perceber que ao redor da casa dela as coisas estão saindo um pouco do controle da realidade que ela está tentando manter. Como por exemplo, os meninos, né, os filhos dela estavam jogando videogame, aparentemente um Nintendo Wii. Só que o controle do Nintendo Wii de repente vira o controle de um Nintendo GameCube, que depois vira o controle daqueles primeiros videogames, que era tipo só um quadrado com um botão e uma alavanca ali. E depois esse controle acaba virando um jogo de cartas. E ao redor da casa inteira começa a fazer assim, uma caixa de leite vira uma garrafa de leite, o papel de parede da casa volta ao papel de parede antigo, uma TV de tela plana vira uma TV de tubo, até aquela bendita cegonha dos primeiros episódios acaba voltando, né? A Wanda, ela tá tentando fazer ao máximo para manter a realidade ali, mas ela tá perdendo controle, ela não tá aguentando mais toda aquela carga, toda aquela pressão ali. Em determinado momento chega a Agnes, né, a famosa vizinha intrometida, que chega ali sempre no momento inoportuno, né, no momento exato, né, e ela oferece a levar os filhos da Wanda para casa delas, para que a Wanda pudesse aproveitar um tempo ali sozinha, só com ela mesma e mais ninguém. Quando chegam na casa da Agnes, o Billy, eu acho que é o Billy, ou o Tommy, eu sempre confundo. O Billy, que é o garoto que tem os poderes psíquicos da mãe, começa a perceber que a mente da Agnes é muito vazia, né? Que tem algo por trás ali, tem algo de estranho com aquela personagem. É como se ele pudesse, tipo, saber o que se passa na cabeça de todo mundo, mas da Agnes, por algum motivo, ele não consegue. Então o moleque ali já tá percebendo que a Agnes não é flor que se cheire. Bom, lembrando que no último episódio, né, como já falei aqui, a Wanda ela expandiu os limites do Rex, né, da barreira que ela criou ao redor da cidade, justamente para poder trazer o Visão de volta para dentro da barreira, né, para poder pra evitar que ele morresse, porque aparentemente ele só consegue viver dentro dos limites do Rex, né? E obviamente o Visão tá inteiro, tá intacto ali, ele tá bem, ele tá vivo, e ele percebe que à frente dele, aquela base militar da espada se transformou num circo, e ele encontra quem? Justamente a Darcy,
que antes havia sido prendida, né, algemada a um carro, e quando atravessou a barreira do Rex, ela acabou se transformando numa escapista de circo, bem o estilo do Harry Houdini ali. O Visão desbloqueia a mente da Agnes, os dois roubam um caminhão e eles vão até a casa da Wanda. Eles tentam ir à casa da Wanda. E no meio do caminho, a Darcy revela pro Visão todo o seu passado que a gente já viu no MCU. Que antes ele era uma forma de vida inteligente que era o Jarvis, o Ultron construiu um corpo, e, enfim. Ela revelou o passado inteiro do Visão, incluindo, é claro, que ele morreu, tanto pelas mãos da Wanda, como também pelas mãos do Thanos. E o Visão ele começa a entender um pouco mais do que a Wanda está fazendo, o porquê da Wanda estar fazendo toda aquela realidade. Justamente pela questão do luto, porque ela perdeu tanta coisa na vida, perdeu tantos entes queridos, ela foi o personagem do MCU que mais passou por perdas, que ao perder o Visão, o amor da vida dela, 2 vezes ainda, ela não simplesmente perdeu a cabeça e decidiu criar aquilo só para poder ficar com ele. Ah, mas isso já faz 5 anos na linha de tempo do MCU, ela não superou ainda? Tá, mas faz 5 anos para aqueles que sobreviveram ao blip, né, que não foram blipados, não viraram pó no estalar de dedo do Thanos, como por exemplo o Capitão América, ou o Bruce Banner, ou o Clint Barton. Para eles foram 5 anos. Para Wanda, que foi blipada, foi tipo assim, semanas. Ela morreu, foi trazida de volta à vida, e para ela passaram-se apenas alguns minutos desde que o Visão tinha morrido. E a partir da série, talvez algumas semanas também. Né? Então a Wanda ainda está sofrendo, ela não passou por tempo suficiente para encarar o luto. Né? Por isso que ela criou aquela realidade toda. Enfim, a Darcy e o Visão continuam no caminho, mas sempre tem alguma coisa que atrapalha eles, como por exemplo os semáforos que estão lá quando não deviam. Ou, por exemplo, reformas na estrada. Mas o Visão, ele não fica perdendo tempo e acaba saindo do caminhão e vai voando mesmo para tentar chegar em casa. Fora do Rex agora, a gente vê 2 coisas. Primeiro, que a espada criou um novo acampamento, uma nova base um pouco mais afastado do Rex, com alguns agentes que tinham sobrado ali, incluindo o diretor Hayward, que agora ele estava oficialmente disposto a invadir a barreira do Rex de uma vez por todas, assim, tacar fogo em tudo mesmo, né? E não ia perder mais tempo. Enquanto isso, o agente Wu e a Mônica estavam indo encontrar aqueles amigos da Mônica que poderiam ajudar ela a entrar no Rex. No meio do caminho, eles recebem um e-mail da Darcy, né, que ela tinha enviado, né, antes de entrar no Rex, né, quando ela estava hackeando os últimos servidores do diretor Hayward, e eles descobrem que ele tem um projeto chamado Catarata. O que é esse projeto? Não explica, pelo menos não até esse atual momento, ninguém sabe direito o que é esse projeto Catarata. A única coisa que a gente pode ter noção é que esse projeto envolve o Visão. E aí foi revelado que, na verdade, a espada estava tentando trazer o Visão de volta, estavam tentando reanimar o personagem. E eles tentaram de tudo, mas nunca conseguiram. Até, é claro, a Wanda aparecer, sequestrar o cadáver dele e trazer ele de volta à vida. Então a espada não está lá para poder ajudar as pessoas do Westview e não está lá para poder tentar impedir a Wanda. Eles estão lá justamente para poder pegar o Visão. Né? Eles estão rastreando o Visão porque estão de olho nele. E a Wanda é só um empecilho no meio do caminho. No meio do caminho havia uma Wanda. Havia uma Wanda no meio do caminho da espada. Provavelmente o Visão é o plano-chave para poder proteger a Terra, né, algum tipo de arma que eles estão criando para poder proteger a Terra, especialmente depois de ameaças como Thanos e Ultron nos filmes da Marvel, né, em Guerra Infinita, Era de Ultron e por aí afora, né, que a gente já sabe que a espada está tentando fazer ao máximo investir mais nesse tipo de equipamento para proteger a Terra contra ameaças vindas de fora do planeta, né. Mônica e o agente Wukong finalmente chegam até a colina ali, onde elas iam encontrar os amigos da Mônica, que poderiam ajudar ela a passar pela barreira. E nem todo mundo estava esperando que fosse a Susan Storm ou o Reed Richards, mas na verdade era só uma major genérica ali, que era amiga da Mônica e provavelmente da mãe dela. Pelo menos a genérica até esse atual momento. Quem sabe mais pra frente ela não ganhe um papel um pouco mais de destaque. Tem gente que fala que ela possa ser talvez uma Skrull disfarçada, mas até aí a gente não tem... É só teoria mesmo, a gente não tem como saber. Enfim, eles mostram pra ela um mega caminhão, um blaster, um veículo super mega tecnológico que teoricamente poderia atravessar a barreira sem nenhum problema. Só que houve problema, né? O veículo não só conseguiu não atravessar a barreira, como ele também, a barreira simplesmente cuspiu, né? Acho que não existe palavra melhor, né? O Rex cuspiu aquele trator, aquele mega caminhão pra fora, né? Então, realmente, eles não conseguiram usar aquele veículo para atravessar o campo de força. Mas a Mônica ainda insistia em ajudar a Wanda e ela atravessou
sozinha. E ao atravessar, né, quando chega pelo outro lado, é revelado, né, finalmente mostra que ela já está com superpoderes, né? Essa terceira passagem pelo Rex finalmente alterou o seu código genético a ponto dela realmente ter poderes, né? Ela realmente, oficialmente agora tem poderes. Ela só não mostrou ainda direito, né? Mas quando ela atravessa a barreira, ela vê que seus olhos estão de cores mais claras, mudaram de cor, um tom mais branco ali, né? A íris, pelo menos. E ela começa a enxergar meio que o campo eletromagnético das coisas ao redor. Como se ela estivesse vendo o espectro da luz ao redor de todo o ambiente ao redor dela. Lembrando que espectro também foi um dos codinomes que a personagem assumiu quando estava nos quadrinhos, né? A super-heroína original. Spectro já foi um dos nomes, Photon também, então muito provavelmente a gente está vendo aí o surgimento de uma nova heroína e muito provavelmente também uma nova Vingadora. Como sempre, né, nos episódios anteriores, existe também um comercial nesse meio tempo, né? E o comercial nesse episódio em questão fala a respeito de um antidepressivo chamado Nexus, que de acordo com o comercial, ele é bom também para você se ancorar na realidade ou ir para qualquer realidade que você quiser, né? Você pode ficar na realidade que você quiser, naquela que você bem entender, com alguns efeitos colaterais, como por exemplo, mais depressão ainda, ou por exemplo, o fato de você ter que encarar o seu destino e as suas verdades, né? A realidade que você tem que ficar, que você ia acabar escolhendo, né? Nos quadrinhos, originalmente, existe um negócio chamado Nexus de todas as realidades, que é praticamente um ponto em questão onde todos os universos meio que se encontram, como se fosse uma porta de entrada para qualquer um desses universos. Tente imaginar, por exemplo, a Comic Con, né? Um monte de gente vai a Comic Con fantasiado de personagens da Marvel, ou da DC, ou do Mortal Kombat, ou de Power Rangers, ou de princesas da Disney. Sempre tem todo mundo fantasiado de vários outros personagens, de vários universos, de livros, filmes, séries, games e por aí afora. É como se a Comic Con fosse um nexus, fosse um portal que interligasse todas essas realidades e mundos num único só ponto. Aparentemente, o que pode ser é que Westview, que é a cidade onde a Wanda está, que se passa a WandaVision, possa ser um Nexus, ou mesmo a própria Wanda possa ter criado, ou ela seja um Nexus, como se fosse uma possibilidade, como se ela tivesse a capacidade de interligar as outras realidades e os outros mundos em si, né? Novamente fazendo alguma referência ao futuro multiverso que está para chegar nos filmes do MCU, né? Inclusive, a série de WandaVision vai ter ligação com Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. O próximo filme do Doutor Estranho já está confirmado isso não é teoria. Isso foi confirmado muito tempo antes da própria série, na verdade na época em que a série foi anunciada, né? Inclusive a Elizabeth Olsen, a atriz que faz a Feiticeira Escarlate, está escalada para o filme do Doutor Estranho, para reviver a personagem. Então muito provavelmente ainda na série de WandaVision vai ter no final da série, no último episódio provavelmente, alguma coisa que vai linkar diretamente com o filme do Doutor Estranho, né? Pelo menos até a gente onde sabe vai ser assim. Voltando à programação normal, a Mônica consegue chegar até a casa da Wanda e elas meio que começam um confronto entre si. A Wanda até tenta usar seus poderes contra ela, tipo, para jogar ela no chão, mas a Mônica consegue amortecer a queda usando seus poderes, né? Um tipo de coisa que uma pessoa normal quebraria os joelhos, a Mônica conseguiu aterrissar ali naquela típica pose de super-herói, né? E a Mônica realmente começa a conversar com a Wanda, né? A Wanda não quer ouvir, ela tá pistola com a Mônica, com a espada, por causa dos drones, por causa dos mísseis, e até mesmo ela culpou a Organização Espada por causa da sósia do Pietro, tanto que ela fala nesse episódio, aquele Pietro não é o Pietro, é um estranho, é uma outra pessoa ali. Ela mesma fala pros filhos logo no começo do episódio. Mas a Mônica, ela não sabe o que está acontecendo ali. Infelizmente, o que a gente percebe ali, que nem a Wanda trouxe o Pietro, ele não estava ali por conta dela, e não foi a Espada. A Espada também estava perdida ali a respeito do personagem. Inclusive o personagem, ele mal aparece nesse episódio, ele quase não aparece no episódio inteiro. Quase, a gente já vai chegar nesse ponto aí. Mas a Mônica, ela começa a conversar com a Wanda, sabendo que ela entende essa questão do luto, porque ela também perdeu a pessoa mais importante para ela, que foi a sua mãe, a Maria Rambeau, né? E quando ela estava perto ali de convencer a Wanda, que só estava ali para ajudar, surge a Agnes, como sempre, a vizinha intrometida, para encerrar aquela conversa e ela leva a Wanda para sua casa. Chegando na sua casa, né, na casa da Agnes, a Wanda percebe que os meninos não estavam mais lá. E a Agnes até disse que eles estavam, na verdade, no porão da casa. Quando a Wanda vai pro porão, todo o temático ali de sitcom ali que tinha ao redor da cidade
muda, né? Especialmente na casa da Wanda. No porão estava já parecendo tipo um calabouço de castelo medieval, com um monte de plantas e raízes e coisas assim, bem aquela coisa gótica praticamente, né? Inclusive, eles dão um foco a um tipo de livro que parece estar meio encantado ali, né? Que livro é aquele? A gente não sabe, né? Talvez ele vai ter uma coisa importante ali pros últimos episódios de WandaVision, ou até mesmo pro futuro do MCU, talvez até pro próximo filme do Doutor Estranho, mas até esse momento a gente não sabe. Mas se a Marvel deu um destaque nessa cena do livro, é porque ele realmente tem alguma coisa importante, né? E é nesse momento que a Agnes revela ser a Agatha Harkness, né? Que é uma bruxa no universo original dos quadrinhos da Marvel, né? Inclusive, se parar pra pensar, não é nenhuma grande surpresa, né? Todo mundo ficou, finalmente... Realmente, não era nenhuma surpresa. Não era nenhuma surpresa, porque afinal de contas todo mundo já sabia que ela tinha um quê de bruxa, especialmente se a gente olhar no episódio anterior, né? Que todo mundo estava fantasiado para o Halloween, usando os trajes clássicos dos quadrinhos, né? A Wanda, o Pietro, o Mercúrio... O Pietro é o Mercúrio, né? O Visão. Inclusive, a Agnes estava fantasiada de bruxa, né? E não só revelando que ela é uma bruxa, que ela é uma outra pessoa ali na cidade que tem habilidades místicas, assim como ela falou para Wanda, ela também revelou que estava influenciando tudo o que aconteceu ali ao longo de WandaVision. Foi ela, por exemplo, que sempre estava ajudando a Wanda com os afazeres domésticos, por exemplo, com um jantar lá no primeiro episódio, com o chefe do Visão, ou, por exemplo, naquele festival ali do segundo episódio, aquele show de talentos. Foi ela que matou o cachorrinho dos meninos, né? O Faísca. Foi ela também que trouxe o Pietro, né? Ela trouxe o Pietro ali, então provavelmente não é nem sequer o Mercúrio da Fox, né? Provavelmente ela simplesmente criou o personagem ali e usaram o mesmo ator só pra fazer aquele fanservice pra gente, né? Então foi revelado que a Agnes é a verdadeira vilã de WandaVision. Inclusive, a música tema que vai tocando ao longo disso, né, a abertura que ela faz, se chama Agnes e ninguém mais. Tipo, ela fez tudo. O que joga um banho de água fria nas teorias que muitos fãs estavam fazendo desde antes da série estrear, falando que o Mephisto estaria por trás de tudo isso, que ele era o boss final, que ele era o vilão de WandaVision, quando na verdade era a Agnes. Então isso significa que o Mephisto não tem previsão para chegar no MCU e não vai ter nenhuma coisa referente a ele na série de WandaVision, certo? Não necessariamente, né? Porque pensa assim, nos quadrinhos, a Agatha, ela revela pra Wanda que seus filhos, o Billy e o Tommy, são fragmentos da alma do Mephisto. Então, e ela, ao longo da série, né, desde que as crianças apareceram, a Agnes demonstrou um interesse nos meninos, nos gêmeos. Muito provavelmente porque eles talvez realmente sejam essa ideia de fragmentos da alma do Mephisto. Que a Agatha, no caso, né? Vamos chamar ela de Agatha agora, né? Que a Agatha trouxe de volta, ela sequestrou os meninos, ela sabe que eles são fragmentos da alma do Mephisto, está tentando trazer o personagem de volta. Sei lá, ele pode ter morrido e ela está juntando os fragmentos do Mephisto por todo o canto para poder trazer ele de volta. Não sei, essa é uma teoria. Então eu não descartaria ainda que o Mephisto possa pelo menos ser mencionado nesses últimos 2 episódios que estão chegando, né? Só faltam 2 episódios aí. E ainda, então eu não descarto a possibilidade que ele ainda venha a aparecer ou em WandaVision, pelo menos ser mencionado na série, ou mesmo nos próximos filmes da Marvel, ou até nas próximas séries, né? Tem essa possibilidade também. Mas a princípio a Agnes é a verdadeira vilã do universo de WandaVision, né? Na série de WandaVision, ela e também o diretor Hayward da espada, né? Mas então digamos que a Agnes seja a vilã dentro do Rex, dentro da realidade da Wanda, e o diretor Hayward é o vilão fora da barreira. Então meio que temos 2 vilões, de certa forma, ao longo de WandaVision. Bom, a gente aparentemente chega no final do episódio, só que não! Pela primeira vez na série, a gente vê a Marvel trazendo aquela famosa cena pós-crédito, né? Tem os créditos principais ali, e quando eles acabam, vem a Mônica, né? Bisbilhotando a casa da Agnes ali, ela chega até a casa da Agnes, e ela encontra uma porta que leva diretamente pro porão da casa. Quando ela abre a porta, ela vê ali todo aquele aspecto gótico de raízes estranhas e calabouço de bruxa. E antes que ela pudesse entrar, aparece o Pietro, ou quem quer que seja aquele personagem, se passando pelo Pietro, interceptando ela, dizendo que é muito feio ficar espionando, tentando questionar o que ela estava fazendo ali, e aí sim acaba o episódio. Então muito provavelmente a gente vai ver uma coisa, a gente vai revelar aí que o Pietro não é o Pietro de verdade, na verdade a gente já sabe disso, né? Mas a gente pode ver a verdadeira identidade do Mercúrio ali, daquele falso Mercúrio,
supondo que ele realmente seja algum personagem ou só uma criação da Agnes. A gente vai ver o que vai acontecer, provavelmente vai ter a invasão da espada contra o Rex, contra aquela realidade que a Wanda criou, e a gente vai ver principalmente a Wanda, o Visão e muito provavelmente também a Mônica, né, já mostrando mais um pouco de seus poderes, tentando proteger a realidade que a Wanda criou, proteger a casa deles, como até foi dito em um dos trailers, uma das propagandas da série, né. Inclusive, eu acho que pode acontecer uma coisa interessante, em que, obviamente, além da invasão da espada, vai ter também a Agnes, que vai querer usar a Wanda para os seus planos maléficos, ou para qualquer que seja o objetivo dela. Ela precisa da Wanda ainda para isso, né? E quem sabe, talvez, enquanto ela estiver manipulando a Wanda, ou usando alguma coisa, algum feitiço contra ela, a Wanda talvez não tenha alguma visão. Por exemplo, né, a Agnes revelou para a Wanda quem ela realmente é através de visões, né? Ela interceptou a mente da Wanda, né? Meio que manipulou a mente dela e ficou mostrando ela por trás dos bastidores todo esse tempo ao longo da série. Quem sabe talvez ela não intercepte de novo a mente da Wanda e não mostre imagens do futuro agora, né? Tipo, pequenos flashes assim do que pode acontecer não só na série de WandaVision, mas ao longo do MCU como um todo. Como da mesma forma que a própria Maximoff, que a própria Wanda Maximoff fez com os Vingadores lá em Era de Ultron, como por exemplo mostrando pro Stark a invasão ali do Thanos, ou mostrando pro Thor Ragnarok, que muitos achavam ali que eram só pesadelos, quando acabaram se concretizando, virando praticamente uma profecia ou até mesmo visões do futuro. Seria interessante acontecer a mesma coisa agora com a Wanda, ela mesma tem essas visões do que pode acontecer no futuro aí do MCU. E é isso, essa foi a análise do antepenúltimo episódio de WandaVision, do episódio 7, faltam só mais 2 episódios, muita coisa vai acontecer ainda, né? Muitas revelações provavelmente. Ainda acredito fielmente que o Mephisto possa ao menos ser mencionado, ou talvez alguma outra entidade ali, por exemplo, estamos falando muito do Pesadelo, que estão correndo boatos, que é um personagem que pode ser o vilão do segundo filme do Doutor Estranho, e pode ser mencionado também, ou aparecer nesse finalzinho aí de WandaVision, né? Mas é claro, finalizando o vídeo, vou pedir para que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Vai deixando seu like, seu gostei, seu joinha, sua curtida, chame como você quiser. Comente aí embaixo o que você está achando de WandaVision até agora, quais são as suas teorias, se você ficou surpreso com alguma coisa nesse novo episódio. E é claro, compartilhe esse vídeo para todo mundo que é fã de WandaVision, que é fã da Marvel, que é fã de super-heróis, que é fã de séries de uma maneira geral. E é isso, um forte beijo e abraço e falou!